Boa noite, queridos irmãos, que a graça maravilhosa de Jesus continue abundante na sua vida e na sua família. Nosso abraço a todos que estão aqui e que nos assistem também de casa e de outros lugares. Muito bom estarmos aqui na casa de Deus, a casa de oração, para esse culto de oração e estudo bíblico. Por isso, eu peço que você abra a sua Bíblia, lá em 1 João, primeira epístola de João, capítulo 1. Uma vez uma criança perguntou ao pastor: pastor, o que é epístola? Epístola é a mulher do apóstolo? Vamos lá. Nós temos falado sobre verdadeiros cristãos, aqueles que realmente não só professam a fé, mas vivem. Aqueles que realmente cumprem a palavra de Deus. Temos falado sobre verdadeira conversão. Aliás, falamos do que não é conversão, que as pessoas confundem o que é verdadeira conversão. Então, falamos das características de uma verdadeira conversão, falamos da convicção de pecado, falamos de arrependimento, falamos de fé verdadeira em Jesus, falamos de renúncia, falamos de perseverança na fé, falamos de buscar o reino de Deus em primeiro lugar, falamos de certeza da salvação eterna. O crente tem essa certeza. E hoje eu gostaria de falar mais duas características, ou duas marcas, dos verdadeiros cristãos, dos cristãos autênticos, verdadeiros, né? A gente muda um pouquinho o tema, só para facilitar o acesso no YouTube, né? Então aí, 1 João, capítulo 1, versículos 5 a 7, que diz assim: a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, a característica que eu quero ressaltar aqui é que um cristão autêntico, ele anda na luz. Quando a gente estuda os evangelhos, o próprio Jesus diz que é a luz do mundo, né? E também diz que nós somos luzes. O cristão também é luz. Mas como o cristão é luz? Jesus é a luz do mundo, né? Mas Jesus disse que nós também somos luzes. E Paulo diz que nós somos luzeiros no mundo, né? É como se, vamos tentar assim, comparar o sol, a luz do sol, com a luz da lua. A lua tem luz? Estudantes aí, ela faz o quê? Reflete a luz. Então, não há luz própria. A luz que há em nós é a luz de Jesus. Nós refletimos a luz de Jesus. E aqui, o apóstolo João está dizendo que
nós precisamos andar na luz de Jesus, na luz de Deus, na luz do Evangelho. Então, ele diz assim: Deus é luz, e não há treva em Deus. É impossível haver treva em Deus, tá? Então, treva e luz não podem coabitar. Onde está uma, não está a outra. Lógico, isso aí, quando você está no escuro e acende uma lâmpada, né, as trevas vão embora. Se você apaga a luz, então as trevas dominam. Então, onde está uma, não está outra. Elas não podem coabitar, conviver. Não há harmonia. Elas são diferentes, antagônicas. Onde uma está, a outra não está. O que João está dizendo é que quem diz que está na luz, mas está vivendo em pecado, ele diz, é mentiroso. Porque isso não pode existir. Não há como conviver. Lógico que quando a gente estuda, né, os detalhes da carta de João, dessa epístola, a gente vai ver que ele estava combatendo os falsos mestres gnósticos, que divulgavam isso, divulgavam que eles tinham avançado tanto no conhecimento de Deus, na comunhão com Deus, que a vida de pecado não alterava nada. Eles podiam viver no pecado, eles podiam experimentar de tudo, porque a vida espiritual, a vida com Deus, não tinha nada a ver com o dia a dia deles. Esse era o ensino dos gnósticos. Eles desconectavam, separavam fé de vida, religião da vida, do comportamento, a crença da prática. Tá? Então, e às vezes a gente ouve muitas orações: Senhor, abençoa minha vida espiritual, minha vida material, minha vida familiar, minha vida social, minha vida profissional. A gente até entende, Deus entende, né? Deus sabe do coração. Mas a gente tem uma vida só, irmãos. E temos todos esses relacionamentos, esses comportamentos, mas tem que haver uma unidade no nosso proceder. Eu não posso ser um aqui na igreja e uma pessoa diferente lá fora. Estão entendendo, né, que eu estou dizendo? Porque os gnósticos diziam exatamente o contrário, queridos. Eles diziam: minha comunhão com Deus não afeta, o pecado não afeta minha comunhão com Deus. E o João está dizendo assim: quem está na luz, né, e está em pecado, está mentindo. Ele não está na luz, ele está em trevas. Porque essa convivência, essa harmonia, esse casamento é impossível. Não pode haver harmonia entre luz e trevas. Então, João está te falando dessa impossibilidade. Quem anda na luz não pode viver em pecado. Quem anda com Deus não pode viver em pecado, ou nas trevas. É isso que João está defendendo aqui. Luz e trevas não andam juntas. Então, quem diz que está com Jesus, que vive com Jesus, que está tendo comunhão com Jesus, que está na luz, mas, na verdade, sua vida está em pecado, na verdade, não é verdade isso. Está mentindo. João diz mais: quem anda com Deus na luz, mantém comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Ele dá outro dado aqui interessante, irmãos, que comunhão entre os irmãos só pode haver com quem está na luz. Eu não posso ter, se eu estou em trevas, vou colocar para mim aqui, né, para
não ofender ninguém. Se eu estou em trevas e estou convivendo com um irmão ou irmã que está na luz, não há comunhão. Não pode haver comunhão. Só pode haver comunhão com quem, das pessoas que estão na luz. Exatamente isso que João está falando aqui. Por quê? Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, só pode haver comunhão verdadeira entre aqueles que estão vivendo na luz. Quem está com Deus na luz, com outra pessoa que está com Deus vivendo na luz. Quem está vivendo em pecado não vai haver comunhão. Minha garganta não está muito boa. Paulo fala sobre isso lá em 2 Coríntios 6, 14 a 18. Não precisa abrir não, que eu vou lembrar você. Ele fala de jugo desigual. Jugo desigual. Aí ele na dissertação dele, diz: que comunhão pode haver em jugo desigual, quando um serve a Deus e o outro não serve? Ele diz: não há comunhão. Ele diz: não há harmonia, não há união, não há ligação. Ele está falando de jugo desigual. Então, queridos, nós precisamos andar na luz, mantendo nossa comunhão com Deus, mantendo nossa comunhão com os irmãos que também estão vivendo na luz. Eu não posso dizer uma coisa, ter um discurso e, na prática, fazer outra. Tá? O que João está defendendo? Exatamente isso. Eu não posso dizer uma coisa, que sou uma coisa, mas, na verdade, estou vivendo outra. Isso é muito comum, irmãos. Vocês sabem disso. As pessoas dizem que são cristãs, evangélicas, mas, na prática, estão demonstrando outra coisa. E a Bíblia diz que nós temos que dar frutos. Os nossos frutos vão demonstrar que tipo de árvore somos, quem somos. Então é importante esse viver, esse demonstrar, esse testemunhar. O nosso testemunho é muito importante. O que as pessoas estão vendo em nós, como elas nos conhecem. É muito importante isso. Irmãos, nós todos somos pecadores. Mas agora entramos numa classe de pecadores que foram perdoadas. Antes, pecadores condenados. Hoje, pecadores salvos. Por quê? Porque nos arrependemos, confessamos e buscamos a comunhão com Deus, esse relacionamento com Deus. Isto é, não permanecemos no pecado. Por favor, olhe a 1 João 3, 9, mais à frente, ele vai assim, destacar muito isso, né? Olha assim, está na tela, ó. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Tá? Então, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Uma tradução bem antiga, que não foi muito bem feita, diz que o que nasceu de Deus não peca. Não tem como, né? Mas a ideia é de permanência. Tá? A ideia é de permanência. Então, veja bem, não vive na prática do pecado. Aquele que é nascido de Deus, irmãos, não pode viver na prática do pecado. O pecado é como um acidente. E mesmo que não tenha sido um acidente, mesmo que tenha sido uma fraqueza, alguém cedeu, mas não pode permanecer no pecado, queridos. Sabe por quê? Porque Deus habita em nós. O Espírito Santo habita em nós. A semente
divina está em nós. A semente que nos deu vida, uma nova vida, gerou, e a ideia não confunda, por favor, não tem nenhuma conotação sexual, mas a ideia de semente, sêmen, esse poder que tem de produzir vida. Vida. Então, Deus, o Espírito Santo, gerou em nós uma nova vida. A vida espiritual, a natureza espiritual. Então, nós temos uma natureza humana, carnal, herdada dos nossos pais, e temos uma natureza divina que veio de Deus. Ele implantou em nós uma semente e nos deu vida, uma nova vida. Queridos, por causa disso, nós não podemos viver no pecado. Por isso que ele diz aqui, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, não permanece no pecado, porque a semente divina está nele. Toda vez que pecarmos, irmãos, não tem outro caminho. Precisamos reconhecer nossos erros, confessá-los, pedir perdão a Deus. E qual é o último passo? No verdadeiro arrependimento, eu reconheço meus pecados, não é? Eu confesso e abandono. Abandono. Às vezes, há crentes que esquecem dessa última parte. Abandonar. Mas, pastor, se eu cometer de novo? Se eu abandonar e cometer de novo? Deus conhece o coração. Quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Não é um número. Não é um número. Está falando que não tem limites, porque Deus não tem limites para nos perdoar. Ele conhece nosso coração, irmãos, quando há verdadeiro arrependimento. Tem gente que confessa só de gogó, mas não se arrependeu de verdade. Então esse pecado não foi perdoado. Deus conhece nosso coração quando a gente... Não é só uma tristeza pelo pecado ou pela consequência do pecado. Sabe quando a pessoa confessa por causa da consequência? Vou dar um exemplo. Triste. Triste. Alguém traz seu cônjuge e camufla. Aí alguém descobre. E aí dá aquele bafafá, né? Aí a pessoa que traiu se arrepende. Será que se arrependeu mesmo? Ou foi apenas por causa que foi descoberto? Por causa da pressão. Quem pode julgar? Ninguém. Deus conhece. Se ele se arrependeu de verdade, ou ela, né? Vai demonstrar isso, vai na prática demonstrar isso. Então é importante, irmãos, reconhecimento de que pecamos, confissão a Deus e abandono do pecado. Disposição de não cometê-lo mais, decisão de não praticá-lo mais. Mesmo que lá na frente, porventura você ou eu venhamos a cair no mesmo pecado. Mas se houver arrependimento verdadeiro, Deus perdoa. Tá?
Então, é muito importante a gente entender isso. Davi, quando pecou, queridos, por um tempo ele encobriu os seus pecados. Vocês sabem disso. E isso lhe custou saúde. A descrição, os salmos que ele descreve o pecado dele, irmãos, fala que ele estava sendo destruído por dentro. Por dentro. Ele estava sendo esmagado. Ele fala dos meus ossos envelheceram, sabe? Então ele está falando de saúde. Afetou a sua saúde, custou a sua alegria, custou a sua família. Teve grandes problemas dentro da sua família, com os seus filhos. E quase custou o seu reino. Pecado não é para ir, não é para ser escondido, não é para ser guardado, é para ser confessado. O apóstolo João, no capítulo 2, versículo 1 e 2, a parte A, ele fala assim: meus filhinhos, escrevo-lhe estas coisas para que vocês não pequem. Mas, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, que é a propiciação pelos nossos pecados. Temos um advogado, irmãos. Podemos nos arrepender de verdade e podemos ser perdoados, mas nós temos que lutar contra o pecado, com todas as forças. Ok. Segundo destaque que eu faço aqui, que a característica ou marca de um cristão autêntico é separado do mundo. E eu vou lá para o capítulo 2 agora. 1 João capítulo 2, versículos 15 a 17. Olha só o que o apóstolo João diz: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O apóstolo João fala do nosso relacionamento com Deus. Depois ele vai entrando no nosso relacionamento com o mundo. Como nós vamos nos relacionar com o mundo? Você sabe que no Novo Testamento há 3 ideias para mundo, tá? Primeiro, mundo o quê? Universo, criação de Deus. Mundo, pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira, né? Amou quem? Pessoas. E o terceiro, mundo o quê? Essa era. Os costumes, as normas, os valores, né? Infelizmente, falsos valores. Então, é esse aqui que João está falando. Eu não posso amar o mundo nesse sentido. Amar os valores do mundo, os seus costumes, os seus padrões, aquilo que o mundo aceita, que as pessoas aceitam, esse sistema de coisas. Então, ele está falando de sistema que se opõe a Deus, mundo que jaz no maligno, que você conhece, mundo que o diabo é o príncipe. É esse mundo que João está falando. As pessoas salvas, convertidas, não pertencem a esse mundo. Os não convertidos, não salvos, que pertencem a esse mundo. O cristão verdadeiro, a sua cidadania está no céu. Nós estamos no mundo, mas o mundo não está em nós. Nós estamos no mundo, mas o mundo não está
em nós. A ilustração clássica é do barco, na água, né? Todo mundo sabe. O barco está na água, mas a água não está dentro do barco, porque se entrar, ele afunda. É essa a ideia, queridos. É essa a ideia. Nós estamos do mundo, mas não somos do mundo. Mas há um processo de mundanização. Mundanização das pessoas. Que processo é esse? A pessoa se torna amiga do mundo, e lembre-se que eu estou falando de sistema, não é? De pecado, tá? Então, a pessoa se torna amiga do mundo, das coisas pecaminosas, dos prazeres pecaminosos, ela depois ama o mundo, passa a amar o mundo, ela se contamina, ou ela é contaminada com as coisas do mundo, ela se conforma, isto é, ela toma a forma lá de Hebreus, de Romanos 12, lembra? De não vos conformeis, quer dizer, toma a forma do mundo, ela se ajusta, se enquadra no sistema do mundo, e por fim, ela é condenada com o mundo. É isso que a Bíblia descreve em relação ao mundo, queridos. O mundo pecado, prazeres pecaminosos. Tá? Então, a Bíblia nos alerta para isso, por esse processo de mundanização. As pessoas, nós temos uma tendência muito grande, irmãos, vocês sabem disso, que eu sou assim, você é assim, a gente vai se acostumando com as coisas. Querendo ou não, a gente vai se acostumando. Né? É impressionante. Aquilo que nos ofendia antes, aquilo que causava um escândalo tremendo antigamente, hoje é tão natural, as coisas acontecem com tanta naturalidade, que não afeta mais. E esse é o perigo, irmãos. Esse é o perigo, da gente ficar insensível. Às vezes, eu já ouvi várias vezes, aquele médico é insensível. Olha só o que está acontecendo lá, ele nem se toca. Ou outro profissional, né? A gente tem a tendência de ficar insensível. E a nossa consciência, quando a gente vai se acostumando com o pecado, com as coisas do mundo, a nossa consciência fica cauterizada. É como se desse uma anestesia. Quando você toma anestesia, você não sente mais nada. A consciência não pode ficar anestesiada, irmãos. O mundo tem a tendência de fazer isso. Então, 1 João 2,15 diz que não devemos amar o mundo. Tiago 4,4 diz que não devemos ser amigos do mundo. E Romanos 12,2 diz que não devemos nos conformar com o mundo. A solução de Deus está aqui. Mas João, nesse texto aqui, ele fala de 3 armadilhas para derrubar o crente. Veja aí o texto, por favor, volte. Ó, os desejos da carne. Desejos da carne. São tentações de dentro para fora. Lembra que Jesus falou que contamina mais o homem é o que sai de dentro para fora. São os desejos pecaminosos, dos prazeres carnais, pensamentos impuros e imorais, paixões sensuais proibidas por Deus. É a vida dominada pelo prazer. É o império dos sentidos. Eu tenho que sentir, eu gosto, isso me dá prazer, então passa a ser certo, porque me dá prazer, porque eu gosto. Quer dizer que, porque eu gosto, é certo, porque me satisfaz,
É certo? Eu vou aceitar? Então, não, queridos. Claro que não. Porque nós, às vezes, desejamos o que não é bom para nós. E, às vezes, não desejamos o que é bom para nós. O ser humano é assim. Então, eu não posso ser guiado pelos meus sentidos, pelas circunstâncias, pelos prazeres. É isso que é desejo da carne, da natureza. Irmãos, nós temos uma natureza humana. Essa natureza humana tem uma tendência, ela pende para o pecado, para as coisas ruins. É a nossa natureza, irmão, que está em mim e em você. Quando você é ofendido, qual é a vontade? De dizer, Deus te abençoe. É? Vai na paz. Sua vontade é reagir. É falar um palavrão, talvez. É ofender, é pagar com a mesma moeda, é não levar desaforo para casa. A tendência natural. Mas aquele que é nascido de Deus tem que vencer, porque nós temos outra natureza brigando dentro de nós. E Paulo, ele descreve uma luta forte, irmãos. Uma luta ferrenha entre a carne e o espírito, entre a natureza humana e a natureza espiritual. Há uma luta dentro de nós, dentro de você e de mim. Estava dentro de Paulo. E ele chega a dizer, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero eu faço. Olha só, o grande apóstolo Paulo abrindo o coração. Nós somos assim, irmãos. E nós temos que lutar cada dia contra essa natureza, para que a natureza espiritual vença. Ele fala dos desejos dos olhos. Agora não é mais de dentro para fora, é de fora para dentro. É aquilo que a pessoa vê, aquilo que ela contempla. É o pecado através da visão. A gente peca muito por o que vê. Tem um ditado que diz que o que os olhos não veem, o coração não sente, né? Em parte é verdade. Eva viu aquela fruta, já sabia a ordem de Deus. Ó, vocês podem comer aqui, ó, dessa tudo. Essa aqui não. Não é? Ai, mas aquela. Viu que era boa de se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. Olha só. Visão. Diz a Bíblia que Acã pecou também, quando viu a capa babilônica, a prata, o ouro. Lembra da tentação do diabo a Jesus, quando estava no deserto? Olha, contempla esse mundo. Queridos, nós somos tentados pela visão, pelo que vemos. Nossos olhos muitas vezes não são bons. E a gente tem que ter cuidado. O que os nossos olhos nos levam a desejar. Desejar. Vocês sabem que um dos pecados mais, não vou dizer comuns, mas assim, que campeões, não é de bilheteria não, né? Sabe, é a pornografia, queridos. Pornografia. Ver. E isso no meio evangélico. Não estou falando lá de fora. Casais, às vezes.
triste, irmãos. Isso é triste, irmãos. Temos que ter cuidado, queridos, com as tentações que vêm com a visão. E ele fala de soberba da vida, tá? A terceira armadilha. Desejo da carne, desejo dos olhos, soberba da vida. A soberba da vida é a ideia de aparecer, sabe? De se mostrar, de ostentar, de impressionar. E a pessoa começa a ser arrogante, presunçosa, orgulhosa. Ela quer impressionar as pessoas, ela quer se mostrar melhor, mais importante, até mais espiritual. Vamos entrar para o nosso arraial aqui, né? Mais espiritual. Irmãos, quando uma pessoa começa, desculpa a palavra que eu vou usar, arrotar santidade, pode ter certeza que a coisa não é bem assim. Não é bem assim. É aparência. Porque quem é não precisa dizer que é. Quem é não precisa dizer que é. Está estampado. As pessoas percebem. Quando a pessoa começa a julgar muito as outras, quando a pessoa começa a falar muito que é o diabo, é o diabo. A gente logo lembra do menino aqui, né? Deixa para lá. O diabo está aí, o diabo está aí. Cuidado, queridos. Cuidado. Quando a pessoa começa a apontar muito, aos três aqui, para cá. Ó. Irmãos, quanto mais nos aproximamos de Deus, já falei isso aqui, eu não sei quantas vezes, né? Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais enxergamos os pecados dos nós. Não é dos outros, não. Quando a pessoa começa a enxergar muitos pecados dos outros, pode ter certeza que ela está tentando desviar os olhares dela. Ela não quer que as pessoas olhem para ela. Ela quer se defender, se justificar, se esconder. Projetar, projeção. Então, cuidado. Quanto mais nos aproximamos de Deus, irmãos, mais enxergamos os nossos pecados e buscamos confessá-los e abandoná-los. Isso se chama santificação. Um processo que vai da conversão até a glorificação. É um processo. Então, quando João está falando de separado do mundo, ele está falando de santificação, de vida com Deus, em comunhão com Deus, e de vencer o pecado. O prazer do cristão é fazer a vontade de Deus. Ele ama a Deus, ele ama a palavra de Deus, ele ama as coisas espirituais, ele busca mais o reino de Deus. É isso que João está falando aqui, tá? Então, e aí no verso 17 ele conclui dizendo assim: o mundo passa bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, irmãos. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Irmãos, às vezes as pessoas confundem o que é fazer a vontade de Deus, né? O que é obedecer a Deus. Quando você vai num restaurante self-service, o que você faz ali? Você vê aquele monte de comida, né? Gostosa. Aí você come demais, né? Pelo menos eu, né? Que eu quero um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho daqui, né? Aí, quando vê, o prato está cheio, né? E às vezes a gente não precisa de tanto. Mas o que você faz num restaurante self-service? Você pega o que você gosta. Você gosta de jiló? Eu gosto. Mas você não vai, se você não gosta, não vai pegar jiló. Se você não gosta de pepino, você não pega pepino. Se você não gosta de maxixe, né? A gente nem sabe o que é isso, né? Não vai comer. Tá? Então você vai pegar o quê?
batata frita, que todo mundo gosta, né? Então, você vai pegar aquilo que você gosta, e aquilo que você não gosta, você deixa de lado. Irmãos, vontade de Deus não é assim, não. Vontade de Deus não é assim, não, queridos. É fazer a vontade do Senhor em todas as coisas. É cumprir os mandamentos de Deus, todos, não é o que a gente gosta, não, que é mais fácil, não. Tá? Então, é importante a gente entender isso, que há coisas que nós vamos lutar para fazer, para obedecer, porque na nossa natureza humana não tá querendo. Fazer só as coisas fáceis e as difíceis, mais difíceis. Perdoar é fácil, irmãos? Perdoar é fácil? Não. Amar o próximo, orar pelos nossos inimigos é fácil, irmãos? Não. Procurar o bem daqueles que nos ofendem é fácil, irmãos? Não. Então, quando a Bíblia fala de fazer toda a vontade de Deus, é em todos os sentidos. Obediência é em todos os sentidos. Não é só em algumas coisas, não. Então, nós vimos duas coisas importantes aqui, duas características do cristão verdadeiro, autêntico, né? É andar na luz, porque Ele é luz, Deus é luz, e somos luzeiros também. Então, vamos ter comunhão com Deus e com o próximo, com aquela pessoa que também anda na luz. E João diz assim, ó, ele está falando dos falsos mestres, ele diz, ó, sai de perto deles. Sai de perto deles. Não está falando, ele não fala para ficar pertinho, não. Sai fora. Sai fora. Tá? E separado do mundo, que é a santificação. Tá? O cristão verdadeiro não ama o mundo, não é amigo do mundo, não se conforma com as coisas do mundo. Eu quero encerrar contando uma história de um grupo de crianças que foi a um hospital, um grande hospital, fazer uma visita, foi marcado direitinho, todos os cuidados foram tomados, né? E uma enfermeira conduziu aquele grupo de crianças para conhecer e tal, e enfim, no final da visita, a enfermeira perguntou assim, vem cá, vocês têm alguma dúvida, tem alguma pergunta para fazer? Aí uma criança disse assim, eu tenho. Ela falou assim, por que as pessoas aqui, que trabalham aqui, elas estão sempre lavando as mãos? Eu vi várias vezes as pessoas lavando as mãos. Aí a enfermeira deu um sorrisinho e disse assim, por duas razões. Primeiro, porque as pessoas amam a saúde. E segundo, porque nós odiamos os micróbios, os vírus, as bactérias. Nós amamos a saúde e odiamos os micróbios. É mais ou menos isso que João está dizendo. Nós precisamos amar a Deus, amar e odiar o pecado, aquilo que nos faz mal, rejeitar a todo custo. Então, queridos, precisamos amar a Deus e odiar o mundo, amar a luz e odiar as trevas, amar Jesus e odiar o pecado. Que o Senhor nos ajude a olhar para dentro de nós, a fazermos a nossa avaliação pessoal diante de Deus, para ver como é que está a nossa vida diante do Senhor. Que Deus nos ajude a confessar, abandonar e trilhar neste caminho da santificação para a glória de Deus. Amém?